Fiz uma visita de cortesia ao presidente Jair Bolsonaro, afinal, nosso vizinho nos últimos dias aqui do Palácio dos Bandeirantes. O presidente está bem-humorado, uma boa feição, bem disposto. Tem a expectativa de sair esta semana. Acredito que os médicos devam anunciar isso nos próximos dias, mas essa semana seguramente ele estará sendo liberado. Falamos sobre diversos assuntos, entre eles a reforma da Previdência, a reforma mais importante que o país tem pela frente, alguns assuntos de ordem política e uma visita que foi fundamentalmente uma visita solidária, de abraço. O presidente também manifestou a sua tristeza com a perda do jornalista Ricardo Boechat, que foi meu amigo, ele tinha uma boa relação, uma relação respeitosa com o jornalista Boechat. E eu também fico muito sentido, porque o Boechat foi uma pessoa que influenciou muito o jornalismo brasileiro e eu deixo aqui também em meu nome o respeito à trajetória desse brilhante jornalista e a solidariedade à sua esposa, aos seus filhos, seus familiares, seus colegas, da Isto É, da Bandeirantes e também ao piloto que infelizmente faleceu nesse acidente. Governador, como é que foi a conversa sobre a reforma da Previdência? Teve alguma sinalização do presidente sobre quando vai fechar o texto, quando vai enviar a proposta? O presidente deverá estar sexta-feira com o ministro Paulo Guedes para fechar o texto final, que será encaminhado ao Congresso na semana que vem. Mas ele mesmo falará sobre isso tão logo esteja em Brasília. A expectativa do presidente é que na sexta ele já esteja em Brasília? Eu acredito que sim. Essa semana ele sairá do hospital. Ele está bastante convencido disso. Foi dito a ele pelos médicos que essa é a última semana dele aqui como nosso vizinho no Palácio dos Bandeirantes. Até brincamos um pouco sobre o tema da vizinhança. E essa semana ele já estará de volta a Brasília, com certeza. Ele comentou alguma coisa do conteúdo da reforma, idade mínima, por exemplo, governador? Não chegamos a entrar em detalhes. É um tema que ele vai discutir com o ministro Paulo Guedes e com o ex-deputado Rogério Marinho. Ele chegou a mencionar com quais ministros ele entrou assim hoje, por exemplo? Não, eu sei que ele esteve com outros ministros, ou pelo menos com um ministro, eu tenho certeza que esteve. Mas hoje, mas não sei. E também não perguntei. O senhor se comprometeu a mobilizar a bancada paulista no Congresso Nacional? Sim, isso foi falado e a resposta é positiva. Sim, nós vamos mobilizar a bancada paulista do PSDB e a bancada do PSDB de outros estados também, e até de partidos coligados, no caso específico aqui de São Paulo, que mantém uma coalizão conosco, com vista à aprovação da reforma da Previdência, tão logo ela seja apresentada ao Congresso Nacional. Isso é um compromisso nosso com o Brasil e com o presidente Bolsonaro. Ele adiantou. Obrigado. Ele deve apresentar a proposta? Não, isso não foi dito. Foi dito apenas, ele tem a expectativa de receber o ministro na sexta-feira, o ministro Paulo Guedes e o Rogério Marinho, para a apresentação que será feita da proposta completa. Creio eu que, dada a necessidade do Brasil, deverá ser na semana seguinte, mas isso quem vai se manifestar é o próprio presidente, o ministro Paulo Guedes, em conjunto com o presidente do Congresso Nacional e o presidente da Câmara. A articulação entre outros é a última. governadores para que isso que o senhor está fazendo da mobilização da bancada paulista também aconteça em outros estados? Sim. Você tem conversado com isso? Tenho conversado, sim. No próximo dia 20, portanto, na semana que vem, temos em Brasília o Fórum de Governadores. Tratará exclusivamente do tema reforma da Previdência, com a participação do ministro Paulo Guedes, do ex-deputado Rogério Marinho, que está relatando a proposta da reforma da Previdência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Essa reunião será realizada no dia 20, às 8h30 da manhã, em Brasília, com o sentido de agrupar os governadores para que possam mobilizar as suas bancadas em torno da aprovação da reforma da Previdência. Só ficou uma Pessoal, dúvida, obrigado. governador. O senhor falou que a semana que vem ele deve enviar o texto. Não, Isso é um desejo dele? É uma sei. avaliação sua? Não, a avaliação é minha, não manifestou nada nesse sentido. A avaliação é minha, imaginando que ao longo da próxima semana, em tese, ele possa apresentar ao Congresso Nacional. Tendo em vista que no dia 20 nós temos uma reunião com os governadores e a proposta será apresentada aos governadores. Supostamente, um dia antes ou no mesmo dia estará sendo apresentada ao Congresso Nacional. A quem cabe, evidentemente, a avaliação, decisão e votação. Os governadores apenas são agentes interessados na reforma, mas caberá a deputados e senadores a discussão, o debate e a votação. Obrigado, pessoal. Bom trabalho. Primeiro assunto nota é a nota de pesar com relação ao nosso
querido jornalista Ricardo Boechat. O presidente da República ligou para o presidente da Band, o senhor João Saad, para registrar suas condolências sobre o falecimento do jornalista Ricardo Boechat. Por meio de nota oficial e por meio de sua conta no Twitter, o presidente assim se manifestou. A Presidência da República expressa seu pesar e condolências em razão do falecimento do jornalista Ricardo Boechat, vitimado em um acidente aéreo neste dia. O país perde um dos principais profissionais da imprensa brasileira. Sentiremos a falta de seu destacado trabalho de informação, tendo exercido sua atividade por mais de 4 décadas, com dedicação e zelo. O presidente também apresenta condolências aos familiares do piloto Ronaldo Quatrucci. O presidente me comentou há pouco, de fato, a sua consternação, o telefonema que dirigiu ao doutor João Saad e até reportou no início da sua carreira política a aproximação que teve com o Boechat, onde eles trocavam algumas ideias e, naturalmente, sob o ponto de vista jornalístico, os assuntos referentes ao presidente eram apresentados à sociedade. Nosso segundo tema é o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República passou muito bem esta segunda-feira. Está melhor a cada dia. Hoje o presidente novamente fez exercícios de fisioterapia. Também passou por um exame de tomografia que identificou a melhoria do quadro pulmonar. Eu vou passar a leitura do boletim e, como de rotina, ao final, abro a possibilidade de perguntas por parte de vocês. São Paulo, 11 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein. O presidente evoluiu com melhora clínica progressiva, recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva para o apartamento nesta manhã. Não apresenta dor, febre e segue com melhora do quadro pulmonar. Foi suspensa a nutrição parenteral, introduzida dieta leve e mantido o suplemento nutricional. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Assina um boletim o doutor Antônio Luiz Macedo, cirurgião, o doutor Leandro Etchenique, clínico e cardiologista, e o doutor Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Com relação ainda ao dia do nosso presidente, ele recebeu, na parte da manhã, os ministros da Justiça Sérgio Moro, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o ministro-chefe do GSI, general Heleno. Recebeu ainda as visitas de cortesia do governador de São Paulo, João Dória, e do secretário de Segurança Pública daquele estado, o general João Campos.
Também nesta segunda-feira, o senhor presidente assinou a autorização de afastamento do país do ministro Luiz Henrique Mandetta para o período de 12 a 15 de fevereiro deste ano. Ele participará em Washington, nos Estados Unidos, da primeira conferência humanitária do governo interino da Venezuela. Nota da Casa Civil sobre Brumadinho. Algumas informações atualizadas e destacadas pelo governo federal. A Advocacia Geral da União ajuizou, na Justiça Federal de Belo Horizonte, uma ação cautelar solicitando que a mineradora Vale seja obrigada a contratar um laboratório especializado para realizar análise da qualidade da água do rio Paraopeba. Disponível esta água para consumo humano em 18 cidades afetadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O pedido de liminar prevê que as amostras sejam colhidas por agentes do Sistema Único de Saúde e os resultados sejam entregues diretamente à União. A análise deverá medir a presença de metais como mercúrio, chumbo, arsênio, manganês e cádmio. Então, são ações capitaneadas pela Advocacia Geral da União. Com relação ao acidente no Centro de Treinamento do Flamengo, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, está discutindo nesta tarde algumas medidas de prevenção a incidentes como o incêndio naquele centro de treinamento. A proposta é orientar, fiscalizar e prevenir eventos como esse. O Ministério da Cidadania também está envolvido em discussões para ajudar a enriquecer economicamente a região de Brumadinho após o rompimento da barragem pela Vale. Eu abro a oportunidade de perguntas para os senhores e senhoras. Nós temos microfone, qual é a situação? Por favor. Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o presidente deve receber alta, provavelmente, até quinta ou sexta-feira para o retorno a Brasília. O senhor já tem informação se esse deve ser o prazo realmente da alta médica? Eu mantenho a minha posição anteriormente já apresentada aos senhores e senhoras. A alta do presidente dar-se-á quando efetivamente ele esteja em condições de sair do hospital, usando a metáfora, pela porta da frente. Por favor. Porta-voz Qual é o seu nome? Riso, da TV CNT. E com relação ao FGTS mesmo, né, para a população de Brumadinho, vai ter alguma revisão desse FGTS, da concessão, da antecipação? O Conselho de Ministros encontra-se reunido agora, aprofundando as análises sobre as possibilidades, incluindo também uma evolução sobre o FGTS sendo de responsabilidade do governo. Compartilhar uma poupança que é da sociedade em prol de um acidente que é de responsabilidade de uma empresa. Em sendo assim, o Conselho de Ministros está a avaliar se efetivamente isso é possível. A indicação é que não, que isso seja direcionado à empresa supostamente responsável. Melhor do que supostamente, responsável pelo acidente. Por favor. Tudo bom? Luciana Amaral do UOL. Como vai? Tudo bem? Mas e as pessoas que já sacaram esse dinheiro? Elas teriam que devolver o valor do FGTS? Como é que seria feito? Eu desconheço essa informação, aprofundarei e pedirei à equipe que faça chegar a seu conhecimento como dar-se-á essa situação. Tá bem? Porta-voz, por gentileza. A proposta de reforma da Previdência, ela
vai se levar apelo ao presidente, que ainda está no hospital em São Paulo nessa semana, tem essa previsão? E a respeito da suspensão da tarifa de importação do leite, se essa decisão vai ser revista, como tem sido veiculado? Com relação à Previdência, a proposta será apresentada, as linhas de ação, o curso de ação ao presidente, assim que ele encontrasse em condições plenas de analisá-la. Não posso afiançar que será esta semana. Se ele estiver aqui em Brasília, se ele estiver em condições de já deliberar sobre isso, o presidente tem todo o interesse de debruçar-se sobre esse assunto, que é de extrema importância para o alavancar o país. Então, quanto mais rápido ele deliberar, quanto mais rápido ele compartilhar com o Congresso, naturalmente nós teremos a possibilidade de avançarmos e mais rápido aprovarmos essa reforma. O outro tema, eu peço que você me dê a oportunidade de aprofundar e eu respondo para você diretamente, tá bem? Que é a questão do leite, não é isso? Obrigado. Acho que tem uma pergunta aqui, não é? Eu tenho uma, general. Boa tarde, Carla Araújo, do Valor Econômico. Eu queria saber sobre a promessa do ministro Ernesto Araújo de abrir um corredor humanitário em Roraima para os venezuelanos. Ele falou disso nos Estados Unidos na semana passada. Tem essa promessa? Vai sair essa questão da rota de ajuda humanitária? Eu vou solicitar informações à assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores e trago o assunto esmiuçado para vocês. Você está falando Roraima, não é? Você não está falando do AAA? Não. Tá. Boa tarde. A recomendação médica... Qual é o seu nome, por favor? Lauriberto, do Poder 360. A recomendação médica é de que o presidente recebesse visitas restritas ao hospital. Mas só hoje foram 5 pessoas, 3 ministros, do governador e o secretário. Não estaria de alguma forma desobedecendo a recomendação? Ele vai continuar recebendo ministros e outras pessoas da equipe durante essa semana? As visitas elas estão restritas, elas não são impeditivas sob o ponto de vista médico. Então os médicos avaliam sempre as condições do nosso presidente e avalizam a recepção dessas visitas. Naturalmente, nós temos selecionado, o próprio presidente tem selecionado e vem dando preferência àquelas pessoas no seu entorno, são os nossos ministros. Casualmente hoje, uma visita de cortesia aconteceu, que é do governador do estado de São Paulo, o Dória. Não há previsão de agenda que todos os ministros se desloquem a São Paulo, até porque não se faz necessário efetivamente. Aqueles que tenham que deliberar algum assunto, o fazem por meio de telefone ou até pelos sistemas que nós instalamos lá em São Paulo. Obrigado. Porta-voz, Eduardo Bresciani, do jornal O Globo. Como vai, Eduardo? Só para esclarecer, o senhor disse que a proposta da Previdência vai ser apresentada ao presidente quando ele tiver condições para tomar as decisões. Está descartado que ela seja apresentada no hospital? A ideia é esperar ele retornar para apresentar ou não há decisão ainda? Inicialmente estaria descartado que este documento fosse apresentado ao presidente no hospital. Obrigado. Então, paz e bem para vocês. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a entrevista do porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. O porta-voz iniciou a entrevista lendo a nota oficial de pesar da Presidência